Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43. Segundo ano. Segundo ano, lembre-se sempre. Je n'ai pas un sujet, je suis un citoyen. Je suis un citoyen. A mudança, as revoluções. Ai, parece que a gente está sempre repetindo, né? Mas é verdade, a gente está sempre repetindo essas coisas. Essas passagens históricas. Opa! Esses tempos históricos, essas passagens históricas, né? E nós começamos a estudar pela Revolução Inglesa, pela Revolução Industrial, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, que são os movimentos de mudança e de transição do mundo moderno, já era a Idade Moderna, tá? Então são os movimentos de mudança do mundo moderno para o mundo contemporâneo, perfeito? Então essas, né, são o assunto que nós estamos vendo, que estávamos nas páginas 86 a 171. 86 a 171, tá? Então essas eram as páginas do livro que nós estávamos estudando no primeiro bimestre. Mas a apostila PET. A apostila PET traz muda um pouquinho, né, o enfoque nosso já vem direto para a situação da independência das colônias europeias na América, certo? Que tem a ver com a crise do sistema colonial, e a crise do sistema colonial tem a ver com a crise da sociedade de antigo regime, que é aquela sociedade que existia, né, na Europa, e é uma sociedade que se estruturou ao longo da Idade Média, e na Idade Moderna ganha o aspecto, né, que nós chamamos de sociedade de antigo regime, que é aquela ilustração da sociedade em triângulo, as ordens, primeira ordem, o primeiro estado, segunda ordem, segundo estado, terceira ordem, terceiro estado. E essa sociedade se modifica por meio das revoluções chamadas grandes revoluções burguesas. Por quê? A burguesia era um grupo social, né, formada por... A gente traduz ou fala como comerciantes, mas na verdade o termo mais preciso são os proprietários, né, ou aqueles que detêm os caminhos comerciais da produção, da distribuição, né? Então os grandes mercadores, banqueiros e etc., aqueles homens de negócios, e que esses homens de negócios, em sua maioria por não ter uma origem nobre, faziam parte do terceiro estado, que é o povo. Ou seja, apesar desses grupos burgueses terem dinheiro, não tinham o poder político. O poder político estava nas mãos dos nobres, da nobreza e da grande nobreza junto à realeza. Então esses movimentos, apesar de toda a participação popular, por exemplo, na Revolução Inglesa, dos levelers e diggers, que eram grupos de camponeses ou grupos de populações urbanas, pobres urbanas, que queriam nivelamento, né, ou propostas mais radicais para a sociedade, esses movimentos das revoluções são movimentos que a burguesia consegue tomar conta desse processo e levar esse processo à frente, terminar esse processo, não sem dificuldades, perfeito? Então, nessa tomada, né, desses processos por meio da burguesia, a sociedade de antigo regime vai se ruindo. E aquele sistema colonial também, porque das mentalidades, um dos pressupostos dessas revoluções era a ideia de liberalismo. O liberalismo é uma filosofia, né, e uma tendência política de diminuir o poder do Estado e aumentar o poder da população em relação a esse Estado. Se não é um equilíbrio, né, pelo menos é uma maneira de jogar para baixo o poder do Estado absolutista, que é o Estado que é o alvo dessas revoluções, o Estado absolutista, aquele Estado que intervém demais na economia, que cobra impostos, que age em nome do rei,
né, que proíbe liberdade de expressão, que proíbe liberdade religiosa. Então o liberalismo ele vem nessa esteira das revoluções e nesse pacote do liberalismo um conceito de autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de escolher o governo que quiser. E se esse povo viver sob um governo que o oprime, esse povo tem o direito de acabar com esse governo, de dissolver esse governo e instituir um governo que seja bom para todos ou que a grande maioria aprove a existência desse governo. É isso que está na base da chamada Revolução Americana de 1776. Porque os colonos americanos de 1776, um pouquinho antes, inclusive, na década de 70, 1770, fizeram um movimento contra a Inglaterra. Porque o Estado inglês cobrava impostos e não dava o direito de representação política. Eu perdi uma perna e parte da minha audição lutando na guerra entre... E sabem como o rei George me recompensa? Ele corta a minha outra perna com seus impostos. Cobrava altos impostos, né? As leis intoleráveis, a lei do açúcar, a lei do selo, não garantia um mínimo de liberdade econômica para esses colonos americanos que prosperaram essa colônia por conta própria, sem muito apoio inglês. Então existia também essa questão desses colonos ingleses já irem para lá com uma certa ideia maior de liberdade, de instituir um governo, uma nação, uma nova terra, onde não existiriam os males que existiriam no Velho Mundo, e o Velho Mundo era a Europa, nesse caso das 13 colônias, sobretudo a Inglaterra. Essas colônias inglesas, portanto, iniciam esse movimento chamado Revolução Americana, né, que em 1776, Congresso Continental da Filadélfia, já em 1774, primeiro Congresso Continental, depois o segundo Congresso Continental, e declara a independência dessas colônias, que posteriormente se tornam, né, em 1783, ao reconhecimento da Inglaterra, da independência dessas colônias, depois de um conflito militar, né, e que nós assistimos alguns trechos, alguns vídeos, e surge uma nova nação, né, os Estados Unidos da América, sob a forma de uma república, a primeira república do mundo moderno, né? Então isso já era um contrapeso muito grande às monarquias da época, mesmo a Inglaterra, que era uma monarquia já constitucional, né? Mas aí você tem uma república e essa república tem a divisão dos 3 poderes, que é um dos pressupostos clássicos da república moderna, além das eleições previstas, né, num calendário eleitoral. Então você tem uma nova forma de cidadania e uma nova forma política. E essa nova forma de cidadania, nova forma de política vai ter uma influência no restante do mundo, principalmente nas outras colônias europeias no continente americano, sobretudo as colônias da França, da Espanha e de Portugal, nós, a América Portuguesa, o Brasil. Nesse movimento todo, é um movimento que Europa, América, Europa, América, Europa, América, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa. A França tinha um papel super importante, tinha colônias aqui na América, e a Revolução Francesa, ali, historicamente muito próximo do movimento da Revolução Americana, vai dar ainda mais peso para essas colônias se revoltarem e com essas novas ideias, por isso que ideias são perigosas, com essas novas ideias buscar a sua independência enquanto nação, não que fosse uma ideia completamente positiva, como a gente vai ver, por exemplo, aqui na Inconfidência Mineira, na Conjuração Mineira, movimento do Tiradentes, né? Não existia uma ideia de uma independência romântica, gloriosa para todos os seres humanos. A proposta, por exemplo, escravidão, o que nós vamos fazer? Depois nós discutimos. Então não é assim, né, uma ideia também de liberdade, igualdade para todos e direitos. É uma mudança significativa, mas que havia campos progressistas e conservadores dentro desses movimentos e ao mesmo tempo. Então uma coisa sempre é bem mais complexa. A gente vê apenas uma parte disso tudo.
Quando desencadeia a Revolução Francesa, 1789, vários outros movimentos aqui nas colônias americanas começam a fervilhar, influenciadas pela Revolução Francesa e também pela Revolução Americana, né? E nos territórios da América Espanhola, esse movimento vai ser sentido em cada uma das várias divisões que havia nesses territórios de domínio espanhol. A semana 2 da nossa apostila ela enfoca sobretudo na independência da América Espanhola e a semana 3 enfoca na independência nossa, a América Portuguesa. Então nessa semana 2 as atividades são todas voltadas para a questão da independência da América Espanhola e em como o movimento que a França faz na Europa acaba interferindo, né? Porque quando a Revolução Francesa deixa a França e se expande para o continente europeu, isso acaba sacudindo as forças centrais da Europa e a atenção dessas forças centrais, entre elas a monarquia espanhola, se volta para a Europa, o que afrouxa um pouco esse controle nas colônias americanas. Então aí está uma chave para a gente entender por que vai estourando, né, esse processo de independência. Outra questão importante era a própria lógica colonial. As colônias, a própria palavra diz, né, elas eram colônias desses centros europeus, mas elas tinham lógica própria. Tinha uma população própria, tinha uma economia própria, tinha uma política própria, não é? Tinha uma estrutura própria que, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais robusta. E isso explica também por que em alguns lugares a independência ocorreu de forma mais tranquila e por que em outros lugares houve guerras e muito conflito e se arrastou pelo tempo. Então são vários projetos de independência que estão concorrendo nesse momento, cada um absorvendo de uma maneira o ideário liberal das revoluções. Além disso tudo, nós temos que lembrar da Revolução Inglesa. Revolução Industrial, rapaz! Inicia-se por volta de 1750, não é um movimento com datas precisas, né? Ele é um movimento econômico, científico, que é difícil de você precisar assim historicamente, né, falar. Mas ele começa ali por volta de 1750 e a Inglaterra, ela, como é um estado que deixou de ser um estado absolutista e passou a ser um estado moderno, burguês, né, ou com uma mentalidade burguesa, ela começa a olhar com mais cuidado para a situação do antigo regime, das colônias. E aí tem um interesse muito grande da Inglaterra em criar mercados consumidores, né? Então, o que dizia o Pacto Colonial? Lembra do Pacto Colonial? Uma colônia comercializa somente com sua metrópole, com seu colonizador. A América Portuguesa apenas com Portugal. As províncias do Prata apenas com Espanha. A capitania de Venezuela apenas com Espanha. Apenas com seu dominador. Então a Inglaterra vai começar também a trabalhar no sentido de liberar essas nações ou esses territórios e incentivar a criação desses estados como uma maneira também de abrir um novo comércio, um novo mercado consumidor. Não à toa a gente vai ver na semana que vem, na semana 3, que quando a família real portuguesa vem para cá, uma das primeiras medidas de Dom João é a abertura dos portos a nações amigas, sobretudo os ingleses. São os interesses comerciais falando mais alto do que qualquer outro tipo de interesse. Não é que outros interesses políticos, raciais, culturais não tivessem mais importância, mas é que ali, aos poucos, o interesse econômico é o que passa a determinar as relações entre nações e a própria política interna dessas nações. Muito bem, atividades, eu acredito que no primeiro vídeo que eu tinha falado com vocês, eu já tinha pedido para vocês fazerem atividade. Quem já fez, muito bem. Atividade da página 147, somente 147. Não precisa fazer as atividades do Enem, que estão na sequência. Apenas a página 147 e as atividades da apostila semana 2 para segundo ano do ensino médio. Perfeito? Qualquer dúvida, estamos disponíveis no Instagram, no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. E qualquer dúvida, mandem por favor, que teremos o maior prazer de esclarecer. E vamos aí na sequência firmes e fortes para ver o que este futuro nos aguarda.
né? Tchau, gente, um abração, muita saudade de vocês, espero que vocês todos estejam muito bem. Valeu!